você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Caso não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Quando nós falamos em fé, quem te vem à memória? Que personagem vem à tua memória? E quando falamos sobre promessa? Vamos ver logo após a vinheta? Conseguiu pensar? Quando falamos de fé, que homem vem à tua memória? Abraão. E quando falamos de promessa? Também vem à nossa memória Abraão, um homem muito abençoado por Deus, porque ele creu na promessa feita por Deus. Vamos ao tema de hoje? Firme nas promessas do Senhor. O nosso texto base está em Hebreus, capítulo 6, verso 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Eita, Deus tremendo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão, quando Deus aparece para ele, quando Deus fala com ele estava lá em Mesopotâmia. Mas Deus chama ele, Deus faz promessa para ele. Abraão crê, Abraão obedece. E quando Deus cumpre a promessa em relação ao nascimento do filho de Isaque, Deus faz uma prova com Abraão. E Deus lhe pede este filho. Deus pede a Abraão o bem maior, o bem mais precioso que ele tinha. Você lembra qual foi a atitude de Abraão? Sim, realmente, ele obedeceu. Sabe por quê? Sabe qual era o segredo que Abraão obedeceu a Deus? Que Abraão concedeu aquele bem maior, que Abraão levou Isaque e ele tentou sacrificar Isaque e foi impedido por Deus? Porque Abraão tinha uma fé ancorada em Deus, porque Abraão estava com o coração dele dedicado a Deus, ele estava certo que Deus estava no controle, que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa, foi Deus que fez a promessa. E olha que tremendo, Romanos 4:21 diz assim: e estando certíssimo de que o que ele, quem Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Abraão, ele estava certo. Abraão tinha certeza, até além, ele estava certíssimo de que Deus, que tinha feito a promessa, era poderoso para fazer. E isto foi parte para Deus, vendo a fé de Abraão, vendo a certeza, vendo a convicção de Abraão, porque Abraão ele tinha certeza que a descendência dele seria grande, porque quem tinha feito a promessa era Deus. E como nós lemos na introdução, Deus jurou por si próprio, porque Deus é o maior, Deus é o Todo-Poderoso. Vamos ver Gênesis 22, 16 e 17, que mostra assim: e disse, Deus falando, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta nação e não me negaste, esta ação, tá gente, perdão, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Olha só, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Nós vemos que a ação tremenda esta de Abraão. Abraão, quando ele foi levar Isaque em sacrifício, ele sabia quem tinha feito a promessa. Ele sabia que o que fez a promessa era poderoso. E Abraão, ele colocou o coração dele firme em Deus, confiante na promessa de Deus, alicerçado, seguro nas promessas que Deus havia feito. Nós vemos nesse ato de Abraão a demonstração da confiança que Abraão teve em Deus. Hebreus 11, 17 e 18 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque
será chamada a tua descendência. Olha a promessa que Deus tinha feito. E olha, ainda fala assim, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Que tremendo! Quando na madrugada o Senhor me deu esta palavra, o Senhor falou, é firme nas promessas. Traga a Abraão, traga a promessa que eu fiz a Abraão, a fé de Abraão na promessa que eu fiz, porque eu sou o mesmo Deus. E traga para o meu povo, para que o meu povo possa confiar, possa entender que eu não mudei, eu sou imutável. E aí a gente vê a ação da fé de Abraão. Muito agradou a Deus, pois ele, Abraão, demonstrou segurança em Deus. Ele não duvidou da promessa que Deus lhe tinha feito. E Deus tinha feito, como nós lemos no versículo anterior, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, quando Deus pede para Abraão, Isaque, Abraão fala assim, Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Se por acaso eu chegar a imolar meu filho, Deus vai fazer ressuscitar, porque é Isaque que será a minha descendência. Aí nós vemos, aí nós paramos um pouco. Como que está a tua fé em Deus? Porque a gente vê Abraão, ele esperou um tempo para que a promessa em Isaque se cumprisse. E mesmo ele esperando com paciência, a promessa, ela demorou, mas ela foi cumprida. Mas durante essa espera, tá o segredo, Deus fortaleceu Abraão, mas por um motivo. Romanos 4:20, olha que tremendo para você entender. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Olha o motivo, dando glória a Deus. Abraão, durante a espera, ele não ficou cobrando Deus, não. Ele não ficou murmurando, ele não ficou olhando para o outro, ele não ficou se comparando com o outro, ele não ficou olhando para o nome dele, pai de nações, pai de multidão e não ter filhos. Ao contrário, ele não ficou lançando para Deus, Deus, cadê a promessa que o Senhor me fez? Ao contrário, sabe o que ele fez? Ele sabia que aquele que havia feito a promessa era fiel. E aí o que a Bíblia fala? E simplesmente ele passou o tempo esperando, aguardando a promessa, dando glória a Deus, e Deus fortalecia ele. Você quer que Deus te fortaleça? Dê glória a Deus, não olhe a dificuldade, olha o Todo-Poderoso que te garantiu, que te fez a promessa. Vamos ver outra versão de Romanos 4:20, aqui em cima? Mesmo considerando tudo isto, a situação, a circunstância, tudo o que estava acontecendo com o corpo dele, com o corpo de Sara, olha que fala, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. O que você tem oferecido a Deus enquanto você aguarda a promessa se cumprir na tua vida? O que você tem oferecido a Deus? Para um pouco para pensar. O que você tem dado a Deus? Abraão, ele ofereceu glória a Deus nesse tempo de espera. E Deus o fortaleceu. Quer ser fortalecido enquanto você aguarda a promessa se cumprir? Dê glória a Deus. Adore a Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. Sirva a Deus. Em sinceridade, você vai ver aquele que fez a promessa é fiel. Gênesis 15, verso 6 diz assim, Abraão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça. O fato dele crer, simplesmente creu, lhe foi creditado por justiça. A fé dele em Deus lhe fez ser perseverante, lhe deu força, um motivo de adorar a Deus. Ele não duvidou. Duvidar é o oposto de crer. Você fala que você crê em Deus, mas basta um vento mais forte, basta algo acontecer e você fica, mas será? E ele não, Abraão não, ele se fortaleceu no Deus que prometeu, no Deus que fez a promessa. Tiago 1:6 fala assim, todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelos ventos. Crer
é justamente eu creio, eu não abro mão da promessa que Deus me fez. Ah, mas tudo, assim como Abraão, tá tudo falando ao contrário, não interessa a situação. O importante é quem fez a promessa. É ele que tem que ter todo o crédito. Romanos 4,18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos, olha, desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Foi justamente, Deus fez esta promessa. O corpo dele estava falando, você está velho. A mulher dele já não tinha mais, já tinha passado a menstruação, não tinha mais. Mas Abraão vem do prognóstico desfavorável. Ele preferiu crer em quem fez a promessa. Mesmo que ao olhar humano a promessa fosse impossível de ser cumprida, ele creu. Porque foi Deus que prometeu. E olha, Deus não mente. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Para um pouco para pensar. Deus não é homem para que minta. 1 Samuel 15:29 fala assim: aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Deus é imutável. Aquele que fez a promessa é fiel. Abraão não ficou olhando a situação, ele não ficou olhando o momento que ele estava vivendo, ao contrário, ele olhou para a fidelidade de quem fez a promessa. Ele olhou para os atributos daquele que fez a promessa. Romanos 4:19 diz assim: sem desfalecer na fé, ele reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. A Bíblia, ela não está deixando os detalhes, ao contrário, a Bíblia está trazendo os detalhes para que você entenda. Abraão olhava a situação, mas ele não se fixou na situação, ele creu na promessa que Deus fez, ele estava firme na promessa do Senhor. Deus é fiel, porque para Deus não existe impossível. O que Deus promete, pode ter certeza, ele cumpre. Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, nele não há injustiça, justo e reto é. Glória a Deus. Eu preciso olhar para o Senhor, assim como Abraão fez. Eu preciso olhar para o Senhor com fé, com esperança. Eu preciso dar credibilidade às promessas que me foram feitas por Ele. Eu não posso negligenciar as promessas de Deus para a minha vida, principalmente no tocante à vida eterna. Hebreus 6:12 diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Você quer a lista? Olha Hebreus 11. Quantos homens, quantos exemplos de pessoas que viveram dificuldades, mas tiveram suas promessas firmes, ou tiveram seus corações firmes na promessa que Deus havia dado para eles. Segundo Timóteo 2:11-13 diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos, oh glória a Deus, se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Que tremendo! Nós vivemos um tempo de colheita. Nós vivemos um tempo onde o Senhor está fazendo a obra segundo o propósito dEle, de Deus. Mas o que Ele fala? Se nós morremos com Cristo nós vamos fazer o quê? Nós vamos viver. Se nós perseverarmos, nós vamos reinar com Cristo. Agora, e se nós negarmos a Cristo? Quantos estão abandonando a Cristo neste dia? Quantos estão trocando as promessas de Deus? Não somente
de promessa dessa vida passageira, não, mas promessa de reinar com Cristo por causa de momentos aqui nessa vida passageira, por causa de frustrações aqui nesta vida passageira. Aí a Bíblia fala, se o negarmos, ele também nos negará. Então vale a pena nós olharmos para quem fez a promessa. Nós precisamos olhar assim como Abraão olhou. Nós temos os exemplos na Bíblia. Olha Jeremias 17:10. O que o Senhor nos fala neste dia? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E nós saímos de um versículo falando, olha, mas se você negar, ele vai te negar. Agora vale a pena você, opa, peraí, quem fez a promessa é fiel e eu estou firme na promessa do Senhor. Se você parar para pensar, vamos meditar um pouquinho, ou até respirar um pouco mais. Será que Deus tem se agradado da confiança que você fala para as pessoas, ou que você fala para você que você tem nele? Ou será que Deus tem se entristecido? Será que nesse momento não é para você olhar e falar, Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a ser mais forte. Senhor, que esse vento contrário não me leve a desconfiar das promessas que o Senhor me fez. Nós vemos o autor de Hebreus nos trazendo à memória que Abraão foi fortalecido porque ele creu e porque ele dava glória a Deus. Ele creu, deu glória a Deus antes do cumprimento da promessa. É Tomé que quis ver para crer. Abraão, ele creu e ele viu. Olha a diferença. Você sabia que nós somos filhos da promessa que Deus fez a Abraão? Nós somos também herdeiros da promessa. É lindo, você é herdeiro da promessa. E o mesmo Deus que prometeu a Abraão, ele mostrou a fidelidade. Ele jurou por ele mesmo, mostrando a divindade dele, mostrando a verdade dele, mostrando a imutabilidade dele. Isaías 45, verso 23 e 24 diz assim, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim, olha que promessa de Deus, isto vai se cumprir, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, de mim se dirá deveras, no Senhor há justiça e força. É ainda uma promessa que vai se cumprir, mas você vê, Deus jurou por Ele mesmo, porque Ele é o maior, Ele é fiel. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para o nosso bondoso Mestre. 1 Samuel 26, 23, a parte A fala assim, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Quando Deus promete, Ele cumpre. Nós não podemos duvidar da promessa de Deus. Nós não podemos desconfiar por causa da dificuldade. Nós devemos crer assim como Abraão. Nós devemos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Nós devemos esperar com paciência, como Abraão fez, com humildade, com fé, mas adorando e glorificando a Deus. O autor de Hebreus, ele nos convida justamente a isso, a olharmos a imutabilidade de Deus, a confiarmos em Deus. Assim como Abraão fez, ele creu que aquele que fez a promessa não está sujeito às circunstâncias, mas ao contrário, ele usa as circunstâncias para que o nome dele seja exaltado, para que possamos entender que no Senhor não há possibilidade dele falhar. Ao contrário, ele não mente, ele não falha. Ele não tem possibilidade também para realizar o que ele prometeu. Eu vou terminar com 3 versículos para que o Senhor possa te reanimar, para que o Senhor possa te fortalecer, para que você venha estar firme nas promessas do Senhor, para que você não abra mão da confiança que você tem como herdeiro da promessa de reinar com Cristo. Lucas 1:37 diz assim, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Dá para você entender isso? Para Deus não há impossível. Lucas 18:27 é o próprio Jesus falando. Jesus lhes asseverou, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. É tudo. Mas você confia?
Gênesis 18:14. Olha que tremendo. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Deus falou isso para Abraão e Abraão creu. Nesta mesma época de primavera, olha a promessa, no próximo ano retornarei à tua presença e Sara terá um filho. E Deus cumpriu. E você precisa voltar a confiar, a dar credibilidade naquele que fez a promessa, porque ele é fiel. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre promessas. Nós temos 3 estudos. Traga à memória as promessas de Deus, vivendo as promessas de Deus, promessas ao vencedor, e ainda tem também olhando as dificuldades com olhar nas promessas do Senhor. Que o Senhor Jesus possa te fortalecer, que o Senhor Jesus possa te dar mais ânimo, que o Senhor Jesus possa te dar alegria, que você possa esperar a promessa, o cumprimento da promessa, não olhando para a situação, mas sim dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Seja firme nas promessas do Senhor. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.